Ontem paramos, então, no início de uma pergunta, eu li sobre uma sombra que aparece em cima do templo do Senhor Jagannatha. Então, antes de soltar a leitura, temos que pensar o seguinte: são 3 coisas que temos que ter para a vida, para a elevação da vida espiritual. Um relacionamento com o Guru com 3 coisas básicas: a rendição ao Guru. Então, quando o Guru ele nos dá a iniciação, temos que nos render a ele. A segunda coisa é perguntas que vão pertinentes à devoção, que vão acrescentar para a nossa vida espiritual, que vão aumentar nossa fé, que vão auxiliar na nossa prática devocional. Então, são perguntas pertinentes. E terceiro, o serviço ao Guru. Então, agora vamos ter um exemplo de uma pergunta que não tem nenhum avanço na vida espiritual, sabermos a resposta. E Silachara Maharaj deu a resposta para o devoto. Temos que pegar alguns exemplos para, de repente, pensarmos bem antes de fazer a pergunta ao Guru. Salvador de Kali Yuga. Continuação. Pergunta: por que não há sombra do templo em Jagannatha Puri? Há um vídeo circulando na internet. Não siga essas coisas. Quando vamos a Jagannatha Puri e vemos as bandeiras do templo, devemos prestar reverência nessa direção. Porque não há sombra, porque isso e aquilo, existem tantas histórias neste mundo, mas são apenas histórias. As escrituras não dizem nada sobre isso. Devemos seguir as escrituras. Não nos importamos com o que as fofocas estão acontecendo. Nós não seguimos especulações. Pergunta: então, como eu havia falado, isso tudo é especulação. Por que não tem sombra no templo do Senhor Jagannatha? Que alguém filmou? E o que isso vai acrescentar na nossa vida devocional? Como diz um amigo meu, devoto, isso daí é o famoso Especulananda Prabhu. O Especulananda Prabhu quer saber tudo. Por que isso, por que aquilo? Mas isso não é uma pergunta coerente, pertinente para o Guru. Então, quando vamos fazer alguma pergunta, quando vamos, principalmente com o Guru, claro, temos que ver se é curiosidade nossa, se é especulação, ou realmente isso daí é necessário para o nosso avanço espiritual. É uma dúvida que temos que vai nos ajudar no avanço espiritual com a resposta. se alguém recebeu a iniciação, mas depois parou de vir e não se associou mais aos devotos, ainda devemos convidar essas pessoas para os programas? Sim, você deve tentar pregar para eles. Se alguém não vier, tentaremos chamá-lo. Tentaremos pregar para ele. Tente. Se alguém é atacado por um ambiente ilusório e cai em um buraco, é sempre nosso dever tirá-lo desse buraco. Se alguém for ofensor de Gurudev, se alguém falar mal de Gurudev, evitaremos a associação deles. Mas se alguém não comparecer, não participar dos programas, tente chamá-los para entrar e participar. Tente e tente, tente e tente. Procura amorosa ao servo perdido é necessária. Procuraremos um servo para o Senhor, para Gurudev, e envolveremos mais devotos na associação dele. Tentaremos encorajá-los, trazê-los para o programa de Gurudev. Esse é o nosso principal dever. Eles também podem participar das aulas de Zoom toda semana. Podem ouvir algo de mim e, se tiverem alguma dúvida, eles podem fazer perguntas sobre a consciência de Krishna. Você será capaz de obter conhecimento, satisfazendo o Mestre Divino com submissão,
questionamentos relevantes e serviço sincero. As almas iluminadas que sabem o conhecimento das Escrituras e dotadas da realização direta da verdade absoluta suprema, transmitirão o conhecimento divino a você. Então, olha o que Srilacharya Maharaj está falando, que o conhecimento divino, a Minaya, ele descende, o conhecimento, se fizermos essas três coisas: rendição ao Guru, submissão ao Guru, perguntas pertinentes, relevantes e serviço ao Guru. Aí a verdade descenderá, o conhecimento descenderá, entrará na nossa alma, porque o conhecimento não é da nossa inteligência, o conhecimento não é do intelecto, o conhecimento é da alma, o conhecimento espiritual é da alma. Então temos que ter essa concepção. Não adianta ler escrituras se não fizermos essas três coisas ao Guru. Em primeiro lugar, Srilacharya Maharaj fala, se não tivermos um Guru, não há serviço para Deus. Se não tivermos um mestre espiritual, não terá serviço para Deus. Tem que ter a conexão com o mestre. E é dito, eles fazem analogia de uma casa que foi feita toda a ligação elétrica. Foi puxado os fios, foi ligado na lâmpada, foi feita as tomadas, foi feitos os interruptores, o disjuntor, toda a parte elétrica está pronta. Tudo pronto até a saída da sua casa. Se a companhia elétrica, no Rio de Janeiro acho que é Light, aqui antigamente era Eletropaulo, agora mudou o nome, aqui em São Paulo, se a ligação não for feita pela companhia elétrica, nada funcionará. Se você não tiver a conexão com Deus, e a conexão com Deus é o Guru. O Guru é aquele que vai ligar do poste da rua, aonde tem poste, né? Aqui em São Paulo praticamente todo lugar tem poste. Alguns países não mais, mas aqui somente na Paulista e arredores que não tem poste. Mas a ligação do poste para a nossa entrada da nossa casa é o Guru que faz. O Guru é a conexão de Deus. E Srilacharya Maharaj deu uma aula falando sobre iniciação, que ele iniciou domingo passado 2 devotos, se eu não me engano, ou 1 ou 2 devotos. E ele fala, se não tiver a conexão com o Guru, não há serviço a Deus. Tem que ter o Guru. Tem que ter um Guru fidedigno, um Guru autêntico, não um Guru business, como é dito, que quer o seu dinheiro, que quer o comércio, que quer fama e poder. Não, tem que ser um Guru autêntico. Aquele Guru, qual é o Guru autêntico? As pessoas perguntam, mas como eu vou saber quem é o Guru fidedigno? Como eu vou saber se o Guru não é um impostor? Se ele não está usando o nome de Guru para enganar os outros? O Guru fidedigno é dito por Srila Govinda Maharaj, é dito também no Seguro Sua Graça, de Srila Siddhar Maharaj, que o Guru fidedigno, o Guru autêntico, é aquele que tem condições de te levar, através da instrução dele, para a Goloka Vrindavana, para o mundo transcendental. Esse é um Guru fidedigno, aquele que tem condições de te orientar para te levar para o mundo transcendental, para Vaikunta, para o Paravioma, como é dito também. Se ele não tem condições de te levar para lá, ele não é um Guru fidedigno. Então, antes da pessoa aceitar a iniciação de um Guru, de um mestre espiritual, ela tem que analisar. Nunca saberemos quem é um Paramahansa, mas, através de atitudes, é uma das formas. Srila Govinda Maharaj fala no seu livro, Demolindo os Pilares do Ego. Ele fala, um Guru tem que ter as qualidades básicas de um Guru fidedigno. Ele tem que ser humilde, ele tem que ser tolerante, e a tolerância é a principal qualidade. Ele tem que ser humilde, ele tem que ser tolerante, ele tem que dar respeito a todos sem querer em troca. Srila Govinda Maharaj falou isso. E também ele tem que conhecer os Shastras, as escrituras, claro,
Como que ele vai orientar um discípulo se ele não conhece qual é o caminho próprio? Se ele não conhece o que Rupa Goswami falou, que é o guru da prática devocional, se ele não conhece o que Sanatana Goswami escreveu e falou, que é o guru de Sambandha Gyana, se ele não conhece o que Raghunatha Das Goswami também deixou, que é o guru de Prayojana, a meta última da vida, que é prema, amor puro por Deus. Então, o guru tem que ter essas qualidades. Mas não adianta somente ter um guru fidedigno. Temos que nos render a ele, como eu falei, e Srila Acharya Maharaj também refrisou isso. Rendição a ele, submissão a ele. O que ele falar é lei. O que ele falar é o correto, não o que nossa mente pensa. Perguntas coerentes para a vida devocional e o serviço a ele. Srila Govinda Maharaj fala, o principal é o serviço ao Guru. Dos três, os três são importantes, mas o principal é o serviço ao Guru. E o serviço ao Guru não é fazer o que achamos que é para o Guru. O serviço correto do Guru é perguntar para ele o que devo fazer. Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj já deixaram isso também nos livros. Mas também podemos perguntar, o que devo fazer? Porque cada um tem uma função. Ninguém é descartável. Todo devoto tem alguma qualidade específica. E o Guru sabe colocar o devoto no melhor ponto dele. Tem uma história real, claro, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele dava todo dia as aulas e começou a aparecer um menininho novo, bem garoto, tipo 10 anos. Ele vinha de terno e gravata. Isso daí, no final de 1800, mais ou menos, né? 1890, no início de 2000, ele ia lá todo dia. E aí ele parou de ir. E aí Srila Bhaktisiddhanta perguntou para os devotos próximos, os brahmacharis, por que aquele menininho não vem mais? Aí os brahmacharis falaram, mas ele não serve para nada. Ele nunca vai poder servir, todo engomadinho, de terno e gravata. E aí Srila Bhaktisiddhanta, quando o menino apareceu novamente, Srila Bhaktisiddhanta mandou chamá-lo. E ele se tornou esse menininho que quem não tem olhar puro, quem não é um devoto puro, achou de descartá-lo. Mas Srila Bhaktisiddhanta colocou ele no serviço. E ele, praticamente tudo que nós temos escrito de Srila Bhaktisiddhanta, foi esse menininho que cresceu, claro, e escreveu. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada ia dando a aula, e ele anotando tudo, escrevendo tudo. E os livros foram todos feitos através dessa forma. Esse menininho. Então, todo mundo tem uma função. O Guru sabe escolher, o Guru sabe qual é a melhor função de cada um. Ninguém é descartável. Ah, mas a pessoa não sabe tocar midanga, mas outra coisa ela vai saber. Ela não sabe tocar kartal, ela não sabe cantar, ela não sabe fazer uma guirlanda, ela não sabe fazer o puja, mas alguma coisa ela vai saber fazer. E todo serviço é importante. O serviço mais importante é aquele que precisa ser feito. Não aquele que achamos que é o mais importante. O pujari, como diz Srila Acharya Maharaj. Na Índia, quando o pujari passa, pujari é o sacerdote, para quem não sabe. Quando o pujari passa, tem muitos indianos que vão tocar o pé do pujari. Porque ele tem um relacionamento muito próximo com Deus. Ele dá banho em Deus, ele toca em Deus. Ele troca a Deus, ele troca a roupa de Deus, ele oferece comida, ele oferece flores, enfim. Ele está dentro do altar. E aí os indianos têm essa concepção, mas Srila Acharya Maharaj fala, quem cozinha para a deidade está mais próximo da deidade do que o sacerdote. Aquele que cozinha para a deidade, ele é muito mais próximo de Deus, no serviço de Deus,
do que quem somente oferece. Porque a deidade, ela que faz, ela usa o cozinheiro como instrumento, como Krishna nos usa em todos os serviços. Ele quer apertar um parafuso, ele usa a chave. Se for um parafuso de fenda, ele usa a chave de fenda. Se for um parafuso Phillips, ele vai usar uma chave Phillips. Então, ele usa o cozinheiro, a hora de colocar o tempero, é Krishna que está lá, a deidade que está orientando ele. Ele não sabe, o cozinheiro não tem noção disso. Mas a quantidade de sal, de açúcar, é tudo Krishna que utiliza ele. O que vai ser cozido. Nós somos manipulados, como é dito nas escrituras, como marionetes. Não sei se todo mundo já viu marionete, acho que o pessoal novo talvez não tenha visto. Mas marionete são os pauzinhos que ficam assim, a pessoa que controla fica atrás, né, para não ser vista. E aí nos pauzinhos com alguns fios, movimentam o braço, a perna. Depende do nível de quem está manipulando, tem mais movimentos ou não. A cabeça, a mão. Então, fica lá por trás, assim, manipulando. E Krishna faz isso conosco. Krishna nos manipula como marionetes, ou fantoches também. Srila Govinda Maharaj dá o exemplo de fantoche. Somos fantoche. Existe uma mão dentro, coordenando o movimento do bonequinho no pano. E Krishna faz isso conosco. Então, Srila Acharya Maharaj fala, o cozinheiro, ele é mais próximo de Krishna, da deidade, do que o próprio pujari, do que o próprio sacerdote. Por isso que existe um padrão no templo, o ideal. Qual é o ideal? O ideal do padrão de um templo é que a pessoa entre na cozinha. Na verdade, na cozinha, quando eu estava em 2014 na Índia, e eu tive a misericórdia de ficar quase 2 semanas fazendo puja, adoração para Shri Giraj Mahaprabhu, no Govinda Kunda, lá de Navadvip, em Koladvip, o templo principal, e me deram a chave da cozinha, com um barbante. Em vez de chaveiro, era um barbante amarrado. Uma chave grande, aqueles cadeados enormes que tem na Índia. E aí, quando me deram, por quê? Porque eu entrava na cozinha para pegar eu não cozinhava, mas eu entrava para fazer o prato da deidade. O prato estava lá lavado, eu ia lá nas panelas e fazia o prato da deidade para oferecer todo dia. Eram 4 oferendas por dia de comida. E aí me deram a chave. E aí a pessoa que me deu a chave, um venezuelano na época, ele falou, durma com a chave, tome banho com essa chave. Não deixa essa chave em lugar nenhum. Onde você for, a chave tem que estar junto. Por quê? Porque ninguém pode entrar na cozinha. A pessoa, para entrar na cozinha, ela tem que estar de banho tomado, de roupa limpa, devocional. Ela tem que estar de tilaka, não só na testa, mas nos 12 pontos do corpo. E se ela estiver cozinhando, ela for no banheiro, ela tem que tomar outro banho. Como que você vai cozinhar para Krishna depois de ter entrado no banheiro, um local totalmente contaminado? Não contaminado por bactérias e fungos. Isso daí não importa. É um local contaminado, por isso que não podemos entrar com a japamala no banheiro. Por isso que não podemos entrar com a Gopichanda no banheiro, onde aquele barro do Ganges que fazemos a marca da tilaka. Porque é um lugar contaminado. Como que você entra no banheiro e ainda você vai fazer suas necessidades fisiológicas e depois vai somente lavar a mão e entrar na cozinha de Krishna? Como que a pessoa pode ter essa capacidade de querer cozinhar para Deus? Não é o filho, não é a mãe, o pai, enfim, é Deus. Como que vamos cozinhar para Deus contaminados, com a roupa que foi para o banheiro? E alguns ainda nem se lavam, eles usam papel higiênico. Então, na verdade, temos que ter a concepção, Krishna é Krishna, a suprema personalidade de Deus.
Por isso que o cozinheiro é o mais próximo de Krishna. Se fizermos isso, entrarmos na cozinha com uma roupa suja ou sem tomar banho, oferecendo num templo, claro, na sua casa é diferente. Mas se puder seguir essas regras de templo, será melhor para você. Quanto melhor o serviço, melhor o padrão, mais Krishna irá gostar. E se fizer isso num templo, o que acontecerá? Seva parada é ofensa ao serviço. E como eu falei outro dia, o que quer dizer a parada? É o que Shrimati Radharani não gosta. Radha é Shrimati Radharani. Shrimati Radharani não vai gostar que você vai no banheiro e depois você vai cozinhar para o amado dela, Krishna. Temos que ter essa concepção. Não é questão de, que frescura, né, que nem alguns falam. Isso é frescura. Qual o problema? O problema é que Shrimati Radharani não gostará. Ela não gosta disso. Então é a parada. Tudo tem um padrão. O templo tem um padrão maior, claro. Mas o quanto pudermos fazer melhor na nossa casa, melhor. Vamos continuar a leitura. Eles podem fazer perguntas honestas. Se tiverem alguma dúvida relacionada ao serviço, tentarei oferecer uma solução. Dei um nome à nova pousada em Nishinrapali. Seu nome é Bhakti Sundaranga, pátio de Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. E também dei o nome à pousada e templo em Mayapur, Satimatarandina. Essa terra de Mayapur era a terra de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Fica perto, a cerca de 100 metros do local de aparecimento de Mahaprabhu, a casa de Satimata, que foi descoberta por Srila Bhaktivinoda Thakura. Ontem à noite eu tive alguma inspiração e escolhi esses nomes. Muitos devotos estão presentes hoje. Não sei dizer o nome de todos, mas sempre me lembro de todos e conheço todos. Shilachara Maharaj está falando então sobre os dois pousadas, né, que ele está fazendo. Uma em Nishinrapali, já tem, mas é um número pequeno de quartos. E ele falou que para o próximo Gora Purnima ele quer ter hospedagem para 1000 devotos. 1000 devotos. Em Nishinrapali, para fazer o Parikrama de Gora Purnima. E ele está construindo também em Mayapur. Veja só quanta misericórdia o Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem. E Shilachara Maharaj está sendo usado para fazer isso. Todos nós somos usados, não só a gente. Ele também é usado por Krishna, por Mahaprabhu. E nós vamos ter um templo com pousada a 100 metros do local de aparecimento de Shriman Mahaprabhu, em Yogapiti. Era um local de propriedade de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada e Shilachara Maharaj comprou. Claro que isso tudo é arranjo. Tudo isso é arranjo. Então, temos um local a 100 metros. Não está pronto ainda, mas está sendo construído. A 100 metros de onde Mahaprabhu apareceu, a árvore de Nim. Mahaprabhu apareceu embaixo de uma árvore de Nim, por isso que o nome dele de criança era Nimai. A 100 metros, em Nishinrapali, nós temos um templo, também deve ser em torno de 100 metros, mais ou menos, nem isso. De onde? De onde o senhor Nishinradeva apareceu para matar Hiranyakashipu. É um passatempo de Krishna, um avatar de Krishna. A menos de 100 metros temos um templo nosso. Nós temos um templo em Vrindavana, que fica muito próximo, também 100, 200 metros no máximo, do templo de Irada Damodar, que é um dos 5 templos mais famosos, mais importantes de Vrindavana. Então, veja só quanta misericórdia o Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem, Srila Siddhar Maharaj tem, de Krishna, de Mahaprabhu. Temos que dar valor a isso. Não é por acaso. Tem a história do templo de Vrindavana, que eu já contei isso também, mas é muito, muito auspicioso.
Aquele templo, todo mundo queria aquele templo, todas as outras missões queriam comprar aquele templo. E aquele templo, aquele local, era uma casa de um devoto. Inclusive as deidades que estão lá, eu não lembro direito o nome das deidades, mas é Mahaprabhu, Radha Krishna, mas eu não lembro direito o nome das deidades. E não vou lembrar. E eu sei que era do proprietário antigo da casa, são deidades lindas, enormes, que tem em Vrindavana no nosso templo. E aí, Gurudeva estava em Navaduip, em Koladuip, com os devotos, na varanda dele, no quarto dele. E aí o telefone não estava funcionando. Claro, aquela época foi por volta do ano 2000, 2001, 99, 2000, 2001, nessa época. O telefone fixo, nem tinha celular, o telefone fixo, ele não tocava 15 dias, ele estava quebrado, não tinha linha na Índia, lá, pelo menos naquela região, em Navaduip. E de uma hora para outra o telefone tocou e Gurudeva atendeu. E era esse senhor, o dono do templo de Vrindavana. Na verdade, na época era a casa dele, né? E aí ele ligou para Srila Govinda Maharaj e falou que queria vender para ele. Escolheu Sri Chaitanya Sarasvati Mati para ser o dono daquele local tão precioso. Aquele local é em frente à casa de Krishnadas Kaviraj Goswami, quem escreveu Sri Chaitanya Charitamrita. Veja só. E aí ligou para Gurudeva e falou: eu gostaria que você ficasse, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati comprasse, eu vou vender minha casa. Aí Gurudeva falou: mas eu não tenho dinheiro, porque lá é um local muito valorizado, eu não tenho dinheiro. Aí o dono da casa falou: não há problema, você pague como você puder. Eu quero que esse terreno fique com vocês, com Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí ele falou: tem várias missões querendo comprar, oferecendo um bom dinheiro, mas eu não quero. Eu quero vender para você, pague como puder. E aí Srila Govinda Maharaj conversou mais um pouquinho com ele e desligou o telefone. E aí os devotos ficaram todos olhando: mas como assim? O telefone não estava funcionando? E aí o telefone funcionou e era uma ligação tão excepcional dessa. E aí Gurudeva desligou e os devotos foram lá depois, pegaram o telefone e não tinha linha. Então, da onde veio essa ligação? Como que aconteceu isso? Temos que ter fé nisso, temos exemplos disso. E o devoto que contou isso estava presente na hora. Então, temos que ter fé que isso acontece. Tudo é manipulado por Deus. Não existia ligação telefônica, mas Deus arrumou um jeito. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Então, Shilacharya Maharaj também, como ele comprou esse terreno em Nishinrapali, como ele comprou esse terreno agora em Yogapiti, a 100 metros onde Mahaprabhu apareceu. Tudo arranjo de Deus. Somos instrumentos, somos usados para tudo. Alguém tem alguma pergunta? Nosso programa. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti-Vimala Acharya Maharaj. 26 de julho de 2020, parte 1. Dandavad. Por favor, aceitem minhas humildes reverências. Estou muito feliz em ver todos vocês, pela misericórdia de Gurudev. Fico feliz em ver que todos os devotos estão praticando adequadamente. Pela misericórdia de Gurudev, está tudo indo bem aqui. Tudo está indo bem. Todos os templos de todo o mundo me enviam notícias e estou ficando muito entusiasmado em prestar mais serviços aos devotos. Na verdade, meu serviço é que eu quero fazer todo mundo feliz. Este é o meu serviço. Vocês todos são devotos de Gurudev, simpatizantes de Gurudev, amigos de Gurudev. É por isso que quero servir a todos vocês. E é minha felicidade que vocês estejam me engajando cada vez mais em serviços. Agora, o festival de Anastami está chegando
e tentaremos fazer algo no Janmashtami. Depois disso, haverá Radhastami, o dia de aparição de Srila Bhaktivinoda Thakur. Vamos tentar comemorar estes festivais. O problema é que ainda não conseguimos reunir muitas pessoas, porque o vírus ainda está aumentando a cada dia aqui na Índia. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo com esta doença, com a pandemia. De qualquer forma, estamos tentando pregar de longe, estamos tentando servir os devotos de longe, o máximo possível. Os devotos também estão servindo adequadamente a missão aqui na Índia. Muitos enviam doações de acordo com o que podem, na medida do possível na situação atual. Sei que a situação financeira de todo mundo não é boa no momento, mas ainda assim, todo mundo está ajudando o máximo que pode, o tanto quanto é possível. Muitos devotos estão me ajudando de tantos países e sinto que o simples obrigado não é suficiente. Vocês estão prestando um grande serviço à missão. Srila Maharaj está comentando sobre o festival, a Covid, né? Por causa da ajuda de vocês, estou tentando fazer pousadas em Nishinrapali e Mayapur em meio a essa situação. Eu também gostaria de convidar todos para o festival de Goura Purnima no próximo ano. Penso que antes do dia do aparecimento de Gurudev, antes do dia do aparecimento de Nityananda Prabhu, a pandemia terá terminado e estará seguro, e todos poderão trabalhar novamente como anteriormente, e mais devotos poderão vir. É por isso que estou fazendo estas pousadas. Não gosto quando os devotos ficam do lado de fora ou em casas em outros lugares. Gurudev também não gosta. Ele me orientou para fazer edifícios grandes no Sri Chaitanya Sarasvati Mat. Quando entrei em 1992, não haviam tantos quartos naquela época e os devotos sofriam muito. Eles moravam em tendas. Por isso, Gurudev fez pousadas, fez o salão de prachada e mais tarde o Govinda Kunda também manifestou-se. Gurudev fez tudo isso para os devotos. Por isso, também estou pensando que saí do Sri Chaitanya Sarasvati Mat em Navadvip e não sei quando posso voltar lá. Mas enquanto isso, os devotos querem vir para a Índia e querem fazer o parikrama e ficam felizes. Eu sei que eles andam muito, por 3 ou 4 dias. No próximo ano, o parikrama será de 5 dias. E se depois disso eles não puderem ir ao seu quarto e não puderem descansar adequadamente, isso não é bom para eles, não é bom para a sua saúde também. Este não é um serviço adequado para os devotos. Se os devotos não conseguirem um quarto adequado e um descanso adequado depois de voltarem do parikrama, é necessário fazer arranjos. Foi por isso que pensei nisso e comprei um terreno em Nishinrapali e Mayapur, para fazer novas pousadas para que todos possam fazer o parikrama corretamente e possam honrar a prachada adequadamente em uma sala de prachada. Então, todos podem ficar durante os festivais corretamente acomodados. Então, é como eu estava falando, Srila Maharaj está fazendo pousadas para que as pessoas, os devotos que vão lá nos festivais, estejam com um pouco mais de conforto, porque ele sabe que o ocidental está acostumado com um pouco mais de conforto. O indiano dorme em qualquer lugar, mas Gurudeva, ele gostava de dar um conforto maior para o ocidental. Já é tanto sacrifício, tem uma aula de Srila Maharaj que ele fala, Gurudeva sempre falava, é tanto sacrifício a pessoa sair do país dele, pagar um valor alto de passagem, vir para cá, enfrentar calor, frio, e ainda dormir em tendas, dormir ao relento. Então, Srila Govinda Maharaj pediu para Srila Maharaj construir. Hoje eu postei tanto no Facebook como
no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, a foto de Srilacharya Maharaj na época que ele estava construindo o guest house do Govinda Kunda. Ele que construiu tudo, quer dizer, ele foi utilizado para construir tudo isso. Gurudeva utilizou ele. E agora, como não estamos mais lá, nesse templo de Koladwipa, ele está fazendo em 2 outros lugares. Para quê? Para que os devotos tenham maior conforto. 1.000 quartos, 1.000 quartos não, desculpa, 1.000 devotos ele está esperando, ele está preparando tudo para 1.000 devotos. Há 2 anos atrás, em 2018, ele inaugurou o templo de Nishinrapalli, com colchões novos. Imagina só, não é só construir o quarto, construir tudo isso. Tem que ter colchão novo, enfim, tem que ter colchão, travesseiro, lençol, tudo novo ele comprou. Por isso que o MAT precisa de doações, o MAT Central sempre precisa de doações. Shripad Tapassri Maharaj sempre falava isso nas suas aulas. Temos que dar um pouquinho, o que podemos. Krishna sabe quanto podemos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, deixe de comer aquela pizza uma vez por semana e pegue o dinheiro e doe para Srilacharya Maharaj. Que seja $10 por mês, $5 por mês. O que for, Krishna vê se você pode dar mais ou não. Quanto dinheiro gastamos com besteira? Estamos dando para quê? Para Krishna. Porque Srilacharya Maharaj não vai pegar para ele, como muitos fazem. Muitos fazem isso. Pegam para eles. Srilacharya Maharaj está construindo. Desde 92 que ele entrou na missão. Ele não para de construir, ele não para de fazer o que Gurudeva queria. E Gurudeva não queria que o parikrama de Navadvipa terminasse. Nunca. Gurudeva instituiu o parikrama de Navadvipa. Só que na época, ao todo, aí iam 300 pessoas. Srilacharya Maharaj começou a ampliar. Hoje, só de devotos estrangeiros, passa de 300. Chega a ter 3.000, 4.000 pessoas no parikrama de Navadvipa, no aparecimento de Mahaprabhu. Então, ele está sempre tentando fazer o melhor para os devotos, tanto na orientação, quanto na acomodação, quando o devoto vai para lá. Ele sabe que nós não estamos acostumados como um indiano, qualquer coisa está bom. Então, ele tenta sempre nos ajudar da melhor forma. Claro que ele não vai colocar chuveiro quente, aí também é querer demais. Como teve uma pessoa que foi lá e queria comprar máquina de lavar roupa para o templo. E aí a Srilacharya Maharaj falou, lavar a roupa também é serviço. Então querem fazer um hotel? Srilacharya Maharaj falou, aqui não é hotel, aqui é um ashram, aqui é um templo. Mas o mínimo ele quer dar para nós. O que é o mínimo? É segurança. Ele quer dar segurança onde o devoto, se chover, não vai se molhar à noite. Um local que esteja próximo do Kirtan. Porque o ano passado, se eu não me engano, ele alugou algumas casas de indianos. Ele não gosta disso. Ele quer fazer todos os devotos unidos, juntos, na pousada, no guest house. Então, ele está trabalhando para isso. Alguns estão ajudando. Na verdade, o mundo inteiro ajuda, cada um com o que pode. Srilacharya Maharaj faz uma coleta todo mês entre os devotos para que mandem, todo mês é mandado um dinheiro para Srilacharya Maharaj. Por quê? Porque ele sabe a necessidade. Srilacharya Maharaj sabe a necessidade de servir o centro. Todos nós pertencemos ao centro. Então, ele faz uma doação mensal. Ele, na verdade, não. Ele coleta dos devotos e aí manda todo mês um dinheiro para Srilacharya Maharaj. E ele está usando para quê? Para nós mesmos.
quem for para lá o ano que vem, no outro ano e no outro ano, enfim, sempre terá coisa nova. Srila Maharaj sempre tem coisa nova, sempre ele está construindo, sempre ele está melhorando. E não só em conforto, em deixar o templo bonito também, porque isso é importante. Ele fez aquela flor de lótus linda em Nishinrapali, acesa de noite, fica lindo aquilo. Isso incentiva o devoto, incentiva o indiano. Por quê? Porque estamos presos à Maya. Queremos ver algo bonito. Se colocar somente uma deidade em um altar escuro, como em alguns lugares da Índia, não vai ter tanta gente. Então ele dá o remédio com açúcar, como uma criança. Quando a criança tem que tomar um remédio, vou dar o exemplo do xarope. A criança tem que tomar aquele princípio ativo que está no xarope. E o xarope é doce, tem de vários sabores. Para quê? Para a criança tomar, porque senão ela não vai querer. Nós somos iguais. Se você fizer o esquema indiano, como era na época de Srila Siddhar Maharaj, muita austeridade. Quando o Gurudeva chegou no templo, ficou espantado, porque ele achava que era um templo todo pomposo, e tinha pequenas cabanas na época, em torno de 1946, mais ou menos. Então nós precisamos do doce. Se for do jeito de Srila Siddhar Maharaj, ninguém aguentaria, ocidental principalmente. Por isso que uma vez um devoto virou para Srila Govinda Maharaj e falou: nossa, que coisa, né? Eu gostaria de estar aqui na época de Srila Siddhar Maharaj. Eu não conheci ele, eu não estive no templo nessa época. E aí Srila Govinda Maharaj falou: ainda bem, porque você não aguentaria viver com Srila Siddhar Maharaj, porque ele era muito austero, os tempos eram outros. Então, Srila Govinda Maharaj compreende o ocidental, Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj compreende o ocidental, então ele está fazendo um pequeno agrado para nós, um conforto maior. E temos que dar valor nisso. E como podemos ajudá-lo? Doando o que podemos, um pouquinho por mês. Se todo mundo doar um pouquinho, é isso que ele quer. Ele não quer que um doe tudo sozinho, ele quer que cada um doe um pouquinho. Porque aí todo mundo entra no Seva a Deus, todo mundo faz serviço para Deus. Por causa da ajuda de vocês, estou tentando construir, tentando fazer pousadas em Nishinrapali e Mayapur. Estou tentando servir aos devotos dessa maneira, com esse propósito. Eu também acho que precisamos de mais quartos em Govardhana e Vrindava. Em Vrindava, posso fazer mais 6 salas no prédio de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Muitos devotos indianos e ocidentais procuram o Parikrama de Vrindava, mas eles não têm um local adequado, porque os templos não têm muitos quartos. Mas o número de devotos que vêm para o Parikrama de Kartik está aumentando a cada ano. Por exemplo, fiz mais 8 quartos no Sevak Bhavan, em Puri, para a peregrinação do Senhor Jagannatha no Ratha Yatra. E acho que também precisamos fazer mais quartos em Vrindavana e Govardhana. De uma forma ou de outra, eu o farei. Também não é tão caro. Desta maneira, quero servir aos devotos. Esta é a situação agora. Nossas mentes devem estar sempre concentradas no humor de serviço. Devemos sempre ficar dentro do ambiente de serviço. Esses locais que Srila Acharya Maharaj falou são os 3 principais locais do Gaudiya Vaishnavismo. Navadvipa, que quer dizer Navadvipa? Nava é 9, Dvipa quer dizer ilhas. São 9 ilhas, Navadvipa. Uma delas é Koladvipa, é a ilha que está o templo principal. Temos em Nishinrapali, se eu não me engano, é em Godrumadvipa. E então os 3 locais principais, Navadvipa, para a devoção do Gaudiya Vaishnavismo, Puri,
Navadvip é onde Mahaprabhu apareceu. Puri é onde Mahaprabhu desapareceu. E Vrindavana é o local que Krishna brincava, os passatempos infantis de Krishna. Então são os 3 locais principais. E cada época do ano é feito parikrama em algum lugar, algum local. Em Navadvip, normalmente é em março, que é o aparecimento de Mahaprabhu. O mês de Kartik, que é em Vrindavana, o parikrama, vai ser agora em outubro. É o último mês do Chaturmasya. Estamos no Chaturmasya, que são os 4 meses de monções. O último mês é Kartik, é o mês que Krishna mais aceita serviço devocional, é o mês que temos que aumentar a nossa devoção, aumentar o nosso serviço devocional. E o outro local é Puri. Puri é no Ratha Yatra. O Ratha Yatra foi mais ou menos há um mês atrás. Junho, julho é o Ratha Yatra. Então, Srilacharya Maharaj, ele já está construindo em Navadvip, ele está construindo ele já construiu em Puri 8 quartos, como ele falou, e ele está pensando em construir também agora em Vrindavana. Como eu falei no início, tem a casa de Krishna Das Kaviraj Goswami, que fez o Chaitanya Charitamrita, e Srilacharya Maharaj está pensando em construir quartos lá. Porque Vrindavana é muito, não tem terrenos, nada. Tudo é construído. E o nosso templo está no centro de Vrindavana. Está a 3, 4 minutos do Puja Street, a rua do Puja, que vende tudo sobre Puja. Está ao lado, como eu falei, do templo de Radha Damodar. É um ponto muito bom. Então ele vai construir agora quartos na casa em frente. Atravessando a rua é a casa de Krishna Das Kaviraj Goswami. Então ele está fazendo tudo isso para nós. Ele só pensa em nós, na verdade. Quando ele dá aula para nós no domingo, lá são 19 horas. É de noite lá na Índia. São 8 horas e meia mais do que aqui. Aqui é 10 e meia da manhã, lá são 19 horas. E ele está cansado às vezes, mas não importa, ele vai dar aula. No Parikrama de Navadvip, são 4 dias, agora ele falou que o ano que vem vão ser 5 dias. É cansativo, ele vai fazer 60 anos agora, em outubro. E mesmo assim ele puxa o Kirtan, ele canta o tempo todo, desde o momento que sai do templo até a volta. Ele está cantando, ele puxando com o microfone, cantando o tempo todo. Então ele quer dar o máximo dele para nós. Ele fala que o serviço dele é fazer isso, seguir o que o que ele prometeu para Gurudeva. Então, e ele está cumprindo com muita dedicação, no máximo que ele pode fazer. Agora temos a aula da semana passada, vai começar, do domingo passado, dia 26. Srilacharya Maharaj deu iniciação, então ele vai começar a falar sobre iniciação, a importância da iniciação de um guru fidedigno. Santidade da iniciação. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 26 de julho de 2020, parte 2. O humor de todos deve ser humor de serviço. Muitos problemas e obstáculos surgirão em nossa vida. Tantos problemas, tanta escravidão, tantos obstáculos virão neste mundo material. Mas devemos superar tudo. Nós tentaremos o nosso melhor. E se Krishna aceita ou não, se Gurudeva aceita nosso serviço devocional ou não, isso é com eles. Nosso dever é que devemos servir ao nosso Guru, devemos fazê-lo feliz. Esse é o nosso serviço. Os discípulos sempre devem pensar que quando recebem a iniciação, entregam seu ego, todo o seu egoísmo, entregam tudo aos pés de lótus de Gurudeva. Os discípulos devem dar tudo ao seu Guru. Quaisquer que sejam nossas más ou boas qualidades, isso não importa.
Precisamos dar tudo ao nosso Gurudev. Gurudev é meu próprio. Gurudev, eu sou seu. Você pode me usar da maneira que quiser. Eu sou seu servo, sou seu escravo. Depende de você como você me usará. Isso deve ser nosso humor. É assim que devemos proceder em nossa vida espiritual. No momento da iniciação, quando um devoto se rende totalmente ao serviço do Senhor, Krishna o aceita como seu. Sri Chaitanya Charitamrita. Iniciação significa auto-entrega. Você deve dar tudo ao seu Guru. Você deve se entregar ao seu Gurudev. Não guarde nada para si mesmo. Você deve se dedicar ao seu Gurudev. Dê tudo, seu coração, sua mente, ao seu Guru. É assim que devemos servir. Então seremos capazes de prosseguir e nossa vida será muito perfeita. Esta é a maneira perfeita de praticar a consciência de Krishna. A importância da iniciação. A iniciação é extremamente importante. O que é entrar na missão? O que é a iniciação? Como o Srilacharya Maharaj fala em outras aulas, que ele já deu também sobre iniciação. Fazemos a matrícula na escola. O Sri Chaitanya Sarasvati Mata é uma escola. Nós somos a Rupa Anuga Sampradaya, a escola de Rupa Goswami. Então temos que fazer a matrícula. Se não fizermos a matrícula, como vamos prosseguir na escola? Então fazemos a matrícula na escola, ele nos dá a iniciação, mas a iniciação do Guru, temos que nos render a ele, ficar submissos ao Guru. O Guru é a última palavra. Não a nossa mente, temos que esquecer nossa mente. Temos que esquecer o que achamos. Alguns falam, alguns leem, né? Alguns devotos leem sobre o Chaitya Guru, é o Guru interno que todos nós temos. Ah, mas eu recebo a orientação do Chaitya Guru. Alguns falam. Isso não procede. O Chaitya Guru, você não vai conseguir receber a orientação do Chaitya Guru porque estamos afundados em Maya, na ilusão. Temos que ter o Guru externo. O Shiksha, e às vezes o Shiksha é o próprio Diksha. Às vezes não, mas às vezes é. O que quer dizer isso? O Guru iniciador e o Guru instrutor. E temos o exemplo, Mahaprabhu teve Guru. Quem era o Guru de Mahaprabhu? Isvarapuri, que era discípulo de Madhavendra Puri. Krishna teve Guru. Para quê? Para dar o exemplo para nós. Srila Siddhar Maharaj, até os últimos momentos que o Guru dele estava encarnado, Srila Bhaktisiddhanta, ele aceitava o que o Guru falava, ele era rendido ao Guru. Um devoto puro podia, se ele tivesse um ego falso, como alguns que falam, eu tenho meu Chaitya Guru, minha intuição, eu sigo minha intuição. Eu não sigo o Guru, eu sigo minha intuição. Srila Siddhar Maharaj, um devoto puro, ele seguia o Guru dele. Srila Govinda Maharaj seguia o Guru dele. Srilacharya Maharaj seguiu o Guru dele até o finalzinho do passatempo dele aqui na Terra. Então, essa história de Chaitya Guru, sim, temos o Chaitya Guru, mas não estamos nesse estágio de receber orientação do Chaitya Guru. Por isso temos que ter um Guru externo, o Guru que vai nos orientar, o Guru iniciador e o Guru que vai nos orientar. E como eu disse, pode ser o mesmo, ou não. Mas tem que haver a rendição, dar tudo para o Guru. Os maus hábitos, os bons hábitos. Temos que fazer o que o Guru quer. Porque se não fizermos o que o Guru orienta, não é serviço devocional a Deus. O Guru, como eu falei no início da aula, é a ponte entre nós e Deus. Se não passar pela mão dele, não chegará a Deus. E só passa pela mão dele se você fizer o que ele orienta.
E a coisa mais importante para o devoto, para o discípulo, Shripata Tapasi Maharaj falava isso. E não só ele escutou dos gurus dele, claro. Ele não inventou nada. Tudo que ele falava na aula era dos gurus dele, das escrituras que ele leu. E ele falava, a coisa mais importante é deixar o nosso guru feliz. Porque o guru estando feliz, Krishna está feliz. Então temos que seguir o que o Guru orienta. E não é difícil seguir o que o Guru orienta. Tudo não conseguimos, mas temos que fazer o máximo, como diz Shilacharya Maharaj agora. Temos que fazer o nosso melhor, sempre. Sempre fazer o nosso melhor. Se o Guru aceitará, o Krishna aceitará, isso não diz respeito a nós. Temos que fazer o melhor. Se eles quiserem, eles aceitam. Se não, também está bom, porque fizemos o serviço. Não temos que olhar o resultado, querer o resultado. Estamos acostumados no mundo material a ter o resultado. Quando não temos, ficamos frustrados. A pessoa dá amor ao companheiro, ou ao filho, ou à mãe, a quem for. Se não tiver um amor em troca, a pessoa fica frustrada. Ela sempre faz algo querendo algo em troca. Se você trabalha numa empresa, você já está querendo algo em troca, que é o dinheiro, mas o dinheiro só não é suficiente. A pessoa quer o reconhecimento do chefe, o reconhecimento do patrão. Sempre queremos algo em troca, mas no mundo devocional, na prática devocional, não pode ser assim, não deve ser assim. Nós ainda estamos no estágio que queremos a troca, mas o ideal é não querer a troca. Outro dia, Shilacharya Maharaj falou no Zoom, né? Ele dá aula todo domingo pelo Zoom, a videoconferência, e ele falou, se eu não falar o nome de alguém aqui, não fiquem bravos comigo, não fiquem nervosos comigo. Eu estou no coração de todos e todos estão no meu coração, ele falou, porque ele sabe que existe aquilo. Nós ainda estamos presos pela ilusão. Poxa vida, ele falou o nome do outro porque ele não falou o meu. Ele ficou lá no monitor do computador olhando, por que ele não falou o meu nome? Ainda queremos sempre algo em troca, então por isso que ele fala aqui agora. Temos que fazer o serviço da melhor forma possível. Se Krishna aceitar ou o Guru aceitar, não diz respeito a nós. Temos que continuar fazendo. Sempre queremos algo em troca e queremos rápido. Ele fala também, não temos paciência para esperar. Se tem uma pessoa assistindo o programa, ou 10, ou 100, ou 1000, temos que fazer da mesma forma. Tem um sannyasi que veio aqui no Templo de São Paulo, e ele comentou que ele foi orientado pelo Guru a fazer o programa. E durante 3 anos ele fez o programa praticamente sozinho. A maioria do tempo estava sozinho, ele cantava sozinho, ele lia sozinho, mas ele fez o que o Guru orientou, não importa que não vinha ninguém, ou quando vinha era 1 ou 2 pessoas. Ele estava fazendo o serviço que o Guru pediu. Então era seva para Deus, era serviço para Deus, porque o Guru pediu. Swami Prabhupada também, eu escutei uma história dele, eu não li, eu escutei de um devoto falando, um devoto da ISKCON, falou que Swami Prabhupada falou para a pessoa, leia o Bhagavad Gita. Se não tiver ninguém para escutar, as paredes estão escutando, as almofadas, você está escutando, todas as almas que estiverem em volta, próximas, existem trilhões e trilhões de almas ao nosso redor. Cada átomo tem alma, então existe um número infinito de almas. E ele falou, leia, não importa que não tenha um ser humano próximo, leia, dê a aula. Então temos que ter essa concepção. E Shilacharya Maharaj está explicando isso na iniciação, porque não é só para a pessoa nova que está entrando, que entrou domingo para a nossa família, a família de Krishna. É para nós antigos, porque sabemos, mas esquecemos. Então, sempre é importante lembrar
alguém está nos lembrando que temos que fazer sem querer em troca, sem ter o falso ego do reconhecimento. E o terceiro slogan do Shikshastakam, o que Mahaprabhu fala? Ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore, e dar honra, respeito sem querer em troca. E fazendo essas 4 coisas, tendo essas 4 qualidades, você conseguirá cantar ininterruptamente o Mahamantra Hare Krishna, os santos nomes. Por que não conseguimos? Porque não temos essas 4 qualidades. Cantamos forçosamente. É um sacrifício muito grande cantar a Japamala no número que o Guru orientou, mesmo que for menos que o Guru orientou, é um sacrifício para nós. Por quê? Porque não temos essas 4 qualidades. Se tivéssemos essas 4 qualidades, não conseguiríamos parar de cantar, como o Namacharya Srila Haridas Thakura. Ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia, todos os dias. E quando ele foi abandonar o corpo, ele falou para Mahaprabhu, primeiro um devoto levava prachada para ele todo dia do Senhor Jagannatha, porque ele era muçulmano, ele nasceu numa família muçulmana, ele não era muçulmano, mas ele nasceu numa família muçulmana. Ele não podia entrar no templo do Senhor Jagannatha, naquela época, 500 anos atrás. E aí, todo dia, Mahaprabhu mandou o seu devoto, Govinda Das, o devoto íntimo, o servo dele, levar prachada para Namacharya Srila Haridas Thakura. E ele não honrava a prachada enquanto ele não acabasse de cantar os 300.000 santos nomes por dia. E aí ele falou um certo dia, ele falou para Govinda Das, não, deixa aí, hoje não acabei de cantar minhas rondas. E aí Govinda Das viu que ele não comeu, ele não honrou a prachada. E aí ele virou para Mahaprabhu e falou, ele está doente. Namacharya Srila Haridas Thakura está doente, ele não honrou prachada, ele não conseguiu terminar ainda o número de voltas na Japamala. E aí Mahaprabhu foi para lá no outro dia e falou, o que você tem? Você está doente? Ele falou, sim, eu estou com doença na minha mente, não doença física, doença mental, mas a doença dele é que ele não estava conseguindo cantar o número de voltas que ele cantava. E aí Mahaprabhu falou, você é uma pessoa idosa, não precisa cantar tudo isso que você já cantou muito, você é idoso, imagina 300.000 santo nome por dia. E aí ele falou, amanhã venho lhe ver. E aí Mahaprabhu foi no outro dia vê-lo e ele falou assim, eu quero abandonar o corpo, porque eu não quero ver você abandonar. Esse era Namacharya Srila Haridas Thakura, um grande santo, e rendido totalmente rendido, sem querer nada em troca. Temos que pegar esses exemplos. O Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavata, Sri Prema Vivarta, são os passatempos, os lilas de Mahaprabhu, para quê? Para nos orientar, para que nos espelhemos nesses exemplos de grandes santos, né? Os grandes santos da era moderna, como Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Temos que ter esse exemplo. Temos outros devotos muito, muito elevados, como Shripad Tapasi Maharaj e outros que também já abandonaram o corpo. Temos que pegar o exemplo deles e outros que estão vivos ainda, encarnados aqui no plano terreno. Acharya Maharaj. Temos que pegar esses exemplos e tentar fazer. Não conseguimos, mas temos em quem nos espelhar. Quando eu era criança, né, era comentado assim, quero ser que nem você quando eu crescer. Temos que pensar assim, quero ser como Acharya Maharaj, Acharya Maharaj quando eu crescer. Temos exemplos e temos que segui-los. Não ser sarrajas, imitadores, mas seguir o exemplo correto. Temos uma pergunta aqui do Tiago Dias. Boa noite, Tiago. Se você entrou agora, no início do programa da transmissão, eu falei boa noite e Dandavati Pranam a todos. Mas quem entrou depois da transmissão, porque tinham poucas pessoas, Dandavati Pranam a todos, uma boa noite.
É muito bom saber que tem gente escutando sobre Krishna, Harikatha, escutando uma aula de Silachara Maharaj, participando das canções, enfim, é isso que temos que fazer. O que Krishna mais gosta que façamos é Shiravana Kirtana. O que quer dizer isso? Shiravana, escutar. Escutar Harikatha. O que é Harikatha? Falar sobre Deus. E Kirtan. Kirtan não é só cantar. Kirtan é falar sobre Deus. O Kirtan mais importante não é cantar. O Kirtan mais importante é falar sobre Deus. É isso que ele mais gosta. Então, boa noite, Tiago. Aí o Tiago fala assim... Na verdade, ele dá boa noite a todos, né? Aí ele fala os parabéns e tal. E deixa eu ver aqui. Ele gostaria de fazer uma pergunta. Então, vamos para a pergunta. Qual a diferença entre Krishna e Buda? E como eles ajudam na era da luz? Nós, na verdade, não estamos na Era da Luz, Tiago, nós estamos na Era da Querela, nós estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é a Era da Querela, a Era da Desavença. É a era mais difícil. Existem 4 eras, Sati Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Nós estamos na Kali Yuga, nós estamos com 5.000 anos de Kali Yuga. Não é a Era da Luz, é a Era da Desavença, né? Isso daí são os Vedas que falam. As escrituras sagradas mais antigas da Índia, que foram escritas, da Índia não, do mundo, né? Que foram escritas há 5.000 anos atrás, por Vyasadeva. Então, a diferença entre Krishna e Buda, né? Buda veio no início de Kali Yuga. Krishna veio no final de Dwapara Yuga. Buda é um avatar de Krishna. Ele veio para quê? Buda veio para dar a compaixão. E a compaixão é através do quê? Não matança de animais. Porque não pode haver compaixão com matança de animais. A pessoa que contribui para a matança de animais, a pessoa que come carne, a pessoa que usa couro, a pessoa de alguma forma que contribui para a matança de animais, ela não pode ter compaixão. Como que ela vai ter compaixão se foi tirado a vida de principalmente um mamífero, que tem um nível de consciência muito alto, e principalmente de um bovino, que é querido por Krishna. Krishna é um pastor de vacas. Então, Buda veio para dar a compaixão. Buda veio para pregar para o ateísta. Buda não falou em nenhum momento, em nenhum sutra de Buda foi falado em Deus. Ele veio pregar para o ateísta, porque na época que Buda veio, no início de Kali Yuga, ele veio justamente, como eu falei, para dar a misericórdia, não a matança de animais. Falou sobre reencarnação, falou sobre karma. Por quê? Porque ele é um avatar de Krishna. Estava escrito nos Vedas que Buda viria, que teria um avatar de Krishna no início de Kali Yuga. E ele veio somente para isso, para dar não matança de animais, porque na época eram feitos sacrifícios de animais, mas isso não é para Kali Yuga, isso era para outra era, isso era para Treta Yuga. Cada era tem um tipo de Dharma. O Dharma, a religião da era de Satyuga, era a meditação no vazio. Mas o homem vivia 100.000 anos, o ser humano vivia 100.000 anos, a alma não saía enquanto o osso não se desmanchasse, ela não saía do corpo. Hoje, a alma sai do corpo quando o corpo já está deteriorado. Com uma doença, ela abandona o corpo. Na época, ela abandonava o corpo quando o osso se desfazia. E nessa época era a meditação no vazio. Hoje não funciona a meditação no vazio para se conectar com Deus. Era de outra era. Em Treta Yuga, ou Treta Yuga, como quiserem, era a matança de animais, sacrifício de animais, sacrifício de cavalos, enfim, nos Puranas é dito tudo isso.
mas não funciona para a era que estamos hoje. Mas na era de Kali Yuga ainda tem filosofias meditando no vazio, tem filosofias sacrificando animais para fazer rituais, achando que vai se conectar com Deus. Mas os Vedas falam que não. E em Dwapara Yuga, na era de Krishna, na época de Krishna, o Dharma era puja, adoração à deidade, mas não esse tipo de puja que fazemos hoje, oferecendo arati, a cerimônia, e oferecendo comida e guirlandas, enfim, não esse tipo de puja. Eram cerimônias de fogo, outro tipo de puja. Mas em Kali Yuga, a era que estamos agora, que você chamou de luz, mas é chamado Kali Yuga, a era que estamos hoje é o Harinama Sankirtan. O Yuga Dharma, o Dharma dessa era, a religião da era que vivemos hoje, é o Harinama Sankirtan. O que quer dizer o Harinama Sankirtan? O canto congregacional dos santos nomes. Mahaprabhu veio instituir o Yuga Dharma, o Dharma dessa era. E Mahaprabhu saiu pelas ruas fazendo o Harinama Sankirtan. Ele instituiu o Harinama Sankirtan quando, num dia de Ekadashi, nós cantamos isso na canção Sri Hari Vasara Giti. Amanhã cantaremos essa canção. O início da canção é dito, é composta, se não me engano, por Vrindavana Das Thakura. Então, no início da canção é dito, Mahaprabhu ele sai da casa de Advaita Acharya com seus associados, inaugurando o Harinama Sankirtan, o Yuga Dharma da era. A era de Kali Yuga é essa. E Krishna veio nos dar tudo o que temos que saber sobre ele. O que ele gosta, o que ele não gosta, como ele vive, como ele gosta de brincar, como é o plano transcendental, que existem 5 tipos de relacionamentos, não é só um. Existem 5 tipos de relacionamento com ele no mundo transcendental. Ele veio dar tudo e Mahaprabhu escancarou. Mahaprabhu deu tudo, na verdade, tudo que temos que saber. Ele selecionou dos Vedas o que era principal para Kali Yuga, ele está nos dando. Por isso que Srila Govinda Maharaj fala, não precisa ler os Vedas todos, mesmo porque você não conseguiria em uma vida ler tudo. Os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata, que é o 5º Veda. Então os gurus estão dando o quê? O que Mahaprabhu deu e os seus associados deram. Então é isso, Tiago. A diferença entre Krishna e Buda. Buda é um avatar de Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna é o único que tem 64 qualidades. Os avatares dele têm 60, como o Senhor Buda, o Senhor Ramachandra, Vamanadeva, Vaharadeva, Kurma, Matsya, enfim, Kalki. Qualquer avatar dele tem 60 qualidades. Ele é o único que tem 64 qualidades. E os semideuses têm 55 qualidades. Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, Senhor Brahma. Existem 33 milhões de semideuses. E o ser humano tem 50 qualidades. Mas cada quantidade... Cada qualidade, o ser humano tem uma parte ínfima de Krishna. Krishna é tolerante, o ser humano não tem tolerância nenhuma. Krishna é belo, o ser humano se acha belo. Então, a quantidade de cada qualidade é ínfima do ser humano perante Krishna. E mesmo assim, temos 14 qualidades a menos que ele. E a quantidade, então, nem se fala. Então, ele é o Supremo. Buda é um avatar de Krishna e veio justamente para isso. Cada avatar vem com um propósito. Uns são lila avatares como o Senhor Nrsimhadeva vem matar demônio, enfim. Cada um vem. O Senhor Ramachandra veio para restabelecer vida e marga, regras e regulamentos. Cada avatar vem com uma finalidade. E Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não é o Senhor Vishnu, é Krishna. Baladeva Vidyabhushana, quando eu falo no Jayadwani, Shila Baladeva Vidyabhushana Ki Jai. Quem é Baladeva Vidyabhushana? Ele instituiu
que Krishna é superior a Vishnu. Krishna não é um avatar de Vishnu. Vishnu é um avatar de Krishna. Por isso que naquele local, até hoje, a adoração a Krishna é feita antes do Senhor Vishnu. Ele instituiu. Govinda Bassa é o nome da escritura que ele escreveu. No dia do desaparecimento dele, comentaremos sobre a história dele. Espero que eu tenha conseguido responder para você, Tiago, a sua questão. E é essa a visão do Gaudiya Vaishnavismo.